Bom dia, galerinha do SEG, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora Borges, de Língua Portuguesa e Redação, e a nossa aula de hoje para o 9º ano será de Língua Portuguesa e o assunto é Textos de Imprensa e Formação de Palavras. Então, corre lá, pegue seus materiais, que são o caderno, a caneta e o livro didático. Ao pegar o livro didático, você abrirá na página 77. O que você vai encontrar no seu livro didático é o assunto textos de imprensa e formação de palavras. Nesse assunto, para você conseguir realizar uma atividade, ele fala com você que você precisa saber o que é neologismo. Então, eu coloquei aqui para vocês um conceito. Neologismo é a formação de novos termos ou expressões de uma língua, que surgem, na maioria das vezes, para suprir necessidades ou lacunas temporárias ou permanentes com relação a um novo conceito. Resumidamente, neologismo consiste na criação de novas palavras pelos falantes da língua. Então, como vocês devem saber, a língua portuguesa é uma língua, não só o português, mas como todas as outras línguas que são faladas no mundo todo, são línguas vivas, ou seja, elas vivem em constante mudança. Se você notar, a forma que nós falamos agora não é a mesma forma que os nossos avós, os nossos tataravós falavam. Então, se você for olhar a quantidade de palavras que foram surgindo no decorrer do tempo para suprir a necessidade temporária ou permanente, como fala aqui o texto, muitas outras palavras surgiram, muito grande a quantidade de palavras que surgiram. Então, a ideia no latim, neo, significa novo, e logismo, palavra, então, palavras novas. Então, neologismo, o conceito significa você criar novas palavras de acordo com a necessidade de uma língua. Então, no dia a dia, no decorrer do ano, você consegue notar várias palavras que são formadas, gírias que são inventadas, e o que uma pessoa fala quando vê outra já está repetindo, ainda mais se for na mídia falado. Então, muitas expressões, não só palavras, mas expressões também que são faladas é um neologismo. Então, palavras que nós adaptamos do inglês também é um tipo de neologismo. Vocês podem saber que existem várias palavras como twittar, blogar, googlar, que é do Google, né? Então, isso seria o neologismo. A formação de palavras, a forma que nós formamos e inventamos palavras e expressões novas para a língua. Então, aí eu coloquei para vocês alguns tipos de neologismos que existem. Então, o primeiro que nós temos é o neologismo fonológico, que vem do som, né? Pode ser exemplificado pela mudança da palavra turma por turma. Então, a turma, a turminha. Então, isso também é um tipo de neologismo. Olha só, é como se uma outra palavra tivesse sido inventada. Nós temos o neologismo semântico, que se refere ao significado atribuído. Esse tipo de neologismo pode ser exemplificado pela abreviação de X9. Vocês já devem ter ouvido, vocês conhecem o conceito de X9. O que significa X9, gente? Alguém que é fofoqueiro, alguém que é dedo duro, né? Que fala uma coisa que não deveria falar. Então, o neologismo semântico é a criação de uma palavra nova, né? Então, neologismo por empréstimo, olha só. No caso, seria a presença do estrangeirismo na língua, como o uso da palavra deletar. Hoje em dia, delete, né? Que é do inglês, que significa apagar. Hoje em dia, a gente já usa deletar. Deletar como se fosse uma palavra nossa, comum da nossa língua, mas não, nós adaptamos apenas ela. Então, isso é um neologismo por empréstimo, quando você adapta uma palavra de outra língua para a nossa. Isso acontece muito no inglês, né? Popularmente aceita pelos falantes brasileiros. Então, a gente nem tem uma palavra que se aproxime. A gente pode muito bem, eu vou te apagar. Não, mas a gente acha mais legal falar deletar, mais chique falar deletar. Portanto, neologismo é um fenômeno linguístico que consiste na criação de uma palavra ou de uma expressão nova. Seguindo adiante. Então, você vai encontrar no seu texto palavras como, no exercício que vocês vão fazer, palavras como googlar, que se refere ao quê? A realização de uma pesquisa no Google. Então, googar, sei lá como é que vocês vão falar. Então, é você fazer uma pesquisa. Internetês, o que seria? Linguagem própria de internet. Acho que a própria palavra internet, né,
que nós adaptamos para o nosso português, também é um tipo de neologismo adaptado, né? Abobado. Olha, não só o neologismo não consiste só em palavras estrangeiras. Olha, abobado vem de bobo. Então, é aquele que é bobo, aquele que é sonso. Francisco reinventa a Igreja Católica. Olha outro exemplo. Papalizando. O que seria papalizando? Francisco reinventa a Igreja Católica papalizando com humildade. O que seria papalizar? Seria como se tornando um verbo, né? A ideia de papa tem a ver com o papa e papalizando, tornando papa alguma coisa. Então, também é uma palavra nova. Nós temos uma terceira, uma quarta aí que é a não informação traz grandes problemas. Gente, olha só, a palavra que existe é formação. Então, alguém sentiu a necessidade de dizer que o contrário de formação é o quê? A não informação. Então, é como se tivesse se tornado uma palavra composta aí. Então, isso aqui são alguns exemplos do que seria neologismo, ok? Então, gente, vocês precisariam saber o que seria esse neologismo para vocês conseguirem realizar essa atividade. Eu não vou fazer atividade com vocês, mas quem não tem o livro consegue fazer, porque perfeitamente, olha, eu estou num celular ou num computador, você consegue ler perfeitamente tudo que está aí. Você vai encontrar no seu texto palavras como tuitadas, retuitadas. O que seria tuitar, gente? É o quê? Colocar uma mensagem aonde? No Twitter. E retuitar. Colocar novamente seria a ideia de né? Mas, olha, para vocês pensarem nisso, vocês não podem esquecer do processo de formação de palavras, que seria as derivações. Lembra? Prefixal, sufixal. Porque se você olhar, tuitar vem da palavra Twitter, né? Mas olha, tuitar foi acrescentado o quê? Um sufixo, não é isso? E retuitar. Você consegue notar esse que é um prefixo? Então, para você conseguir realizar essa atividade, você vai ter que ter o que em mente? Todo o processo de formação de palavras, lembrar o que é derivação e o que é composição, que foi o que a gente viu na última aula, ok? Vocês também vão encontrar nesse assunto de vocês, nesse exercício para resolver, a palavra orcutar, de Orkut, que também já não é na época de vocês, porque o Orkut já é o quê? Bem mais antigo do que vocês, não é? Então, goglar, de Google, né? Como eu falei ainda agora, twittar, blogar, que é você entrar no blog, né? Blogar. Então, a nossa aula seria para vocês fazerem isso. Então, mesmo quem não tem o livro, olha aqui, a questão 1 e a questão 2, vocês vão conseguir realizar essas atividades, certo? Então, o assunto de vocês hoje foi vocês saberem o que é neologismo, qual é a função do neologismo, onde você encontra, quais os tipos de neologismo, e vocês vão fazer a realização dessa atividade aqui, ok? Então, no decorrer da semana ainda, que não acabou, eu vou estar enviando para vocês uma lista de exercícios para vocês realizarem em casa, e eu espero que vocês estejam fazendo, ok, gente? Então, muito obrigada. Fiquem em casa, lavem as mãos, evitem sair, evitem aglomerações e estudem, porque nós não estamos de férias, ok, gente? Muito obrigado. Tchau, boa noite.